Graça e paz. Neste programa Aroma de Vida, estamos fazendo exposições bíblicas e nós estamos expondo a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E nós já consideramos que Pedro foi o autor desta carta e vimos que ele a escreveu com autoridade apostólica, porque ele era apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa, e ele deixa isso absolutamente claro, sem sombra de dúvida, logo no início da carta, que tudo quanto seus leitores originais lerão e nós hoje, não são palavras de Pedro, opiniões de Pedro. Pedro estará escrevendo a própria palavra de Deus, digna de toda aceitação e fé. Portanto, hoje consideraremos quem foram os destinatários da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro, diz o capítulo 1, verso 1, ele escreveu aos eleitos, Pedro escreveu aos peregrinos e ele escreveu aos eleitos peregrinos da dispersão. Portanto, estas são as três maneiras primeiras de Deus descrever os salvos. A igreja é constituída dos salvos, daqueles que foram remidos, resgatados, daqueles que foram regenerados, dos salvos e que constituem a comunidade, a nova comunidade, a igreja de Jesus Cristo. E Pedro os chama destas três maneiras muito interessantes que precisamos considerar. Para o apóstolo Pedro, os seus destinatários, os cristãos originais para os quais escreveu, e nós somos os eleitos de Deus. E todos sabemos que nas eleições humanas, as razões que fundamentam a escolha, a eleição, estão todas nos eleitos. O eleitor tem o papel de procurar conhecer o caráter, o currículo, o histórico, as competências. Então, ele escolherá dentre as opções que tem e elegerá aquele que julgar ser a melhor opção. Assim sendo, as razões que justificam e explicam a eleição, elas estão todas no eleito. Quando, por exemplo, o técnico da seleção brasileira, ele escolhe, ele tem os seus eleitos, os seus escolhidos, ele tem centenas de jogadores do Brasil e jogadores que jogam fora do Brasil, e ele escolherá, ele elegerá quem serão aqueles que irão participar da seleção. Ele escolhe os melhores de cada posição. Portanto, as razões para elegê-los, para escolhê-los, estão neles, na capacidade deles. Mas quando as Escrituras Sagradas falam que os cristãos são os eleitos, é muito diferente, porque as razões que explicam e fundamentam a eleição, elas estão todas no eleitor e não nos eleitos. E a Bíblia nos apresenta Deus como o eleitor, aquele que elege. As razões são a sua bondade, misericórdia, graça, sabedoria e soberania. Deus não viu nada de bom em nós, naqueles que Ele salvou, para elegê-los, para que fossem os seus eleitos. E isso significa, e nos quebranta o coração, toda soberba e toda vaidade são atingidos no próprio coração, porque toda honra e toda glória pela eleição, elas devem ser dadas a Deus e somente a Deus, porque nada explica, nada justifica
por que os cristãos são os eleitos, a não ser o eleitor. As razões estão em Deus e não naqueles que foram eleitos. E não foi só Pedro quem chamou os cristãos, os salvos, de eleitos. Jesus, o apóstolo Paulo, também fizeram. Nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 22, nós lemos o seguinte: e se aqueles dias, são palavras de Jesus, e se aqueles dias não fossem abreviados, ele está se referindo à grande tribulação, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. A palavra escolhidos é a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, quando descreve os seus destinatários como eleitos. E quando Jesus diz ninguém seria salvo, é porque os escolhidos são os salvos. No texto de Mateus, capítulo 24, verso 24, Jesus prossegue dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos. Os salvos, os escolhidos de Deus, eles não serão enganados. Os sinais, os prodígios, as maravilhas que serão operadas por estes falsos cristos e profetas deixarão todos extasiados, deslumbrados, mas os escolhidos não serão enganados, porque eles conhecem a palavra de Deus e não se deixarão enganar pelo que eles verão, porque eles estarão ligados naquilo que eles leem, naquilo que eles ouvem, na própria palavra de Deus. Nesse mesmo Evangelho, capítulo 24, versículo de número 31, Jesus disse: e ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. No juízo final, os anjos de Deus serão enviados para reunir seus escolhidos, os escolhidos de Deus, os cristãos, os discípulos, os salvos, são descritos por Jesus como sendo escolhidos, eleitos de Deus. Lemos também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 17, assim está escrito: e Deus, disse Jesus nesse questionamento, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Com certeza não. A mesma palavra usada por Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. É a mesma palavra. Portanto, segundo as Escrituras, ser cristão, ser discípulo, ser salvo é sinônimo de ser eleito, é sinônimo de ser escolhido. O apóstolo Paulo, em sua magistral carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 33, ele diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ora, se Deus os declara absolvidos, se Deus os justifica com base na justiça do seu Filho Jesus, que é imputada aos cristãos, aos salvos, ele pergunta: quem os condenará? E aqui o apóstolo Paulo chama os cristãos de os escolhidos, os eleitos de Deus. Em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 12, nós encontramos o apóstolo dizendo: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão
e paciência. Mais uma vez, o apóstolo chama os salvos, os santos, aqueles para quem ele escreve de eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 10, ele declara, ele estava preso em sua prisão segunda e última em Roma, antes de ser decapitado. Ele escreve: por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo estava preso e aquela prisão era produto de uma evangelização para que os eleitos, os escolhidos de Deus, ouvissem o evangelho e fossem salvos. E ele está dizendo: suporto todas as coisas. Ele passou por muitas vicissitudes, ele passou por muitas tribulações e situações adversas que o fizeram sofrer e sofrer muito. Mas ele declarou: suporto todas as coisas por amor dos eleitos. Ele não sabia quem eram os eleitos, mas ele pregava em vários lugares. E com certeza os que se convertiam, os salvos, os que se tornavam discípulos, são os eleitos de Deus. Em sua carta ao pastor Tito, capítulo 1, verso 1, Paulo escreve: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Então, qual era a missão de Paulo? Ele era apóstolo e servo de Jesus Cristo com este propósito, a fim de conduzir os eleitos de Deus à fé. Como? Pregando o evangelho, porque é assim que Deus salva. É desse modo que Deus redime e ele regenera, e ele justifica, ele salva os que se arrependem e creem. Temos também Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso de número 9, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é a igreja? Quem são os cristãos? Mas vós sois geração eleita. É possível perceber, portanto, que Pedro, ele pega os títulos que descreviam o povo da antiga aliança, o povo de Israel, que foi o povo eleito. E agora ele está deixando claro que os eleitos são aqueles que, pela graça de Deus, por meio da fé, são salvos pelo Evangelho. A igreja é a nova comunidade dos eleitos. A igreja é o Israel de Deus, é o povo eleito. E, portanto, Pedro escreve para os seus destinatários originais. Ele os chama porque os considera eleitos de Deus. Deus os elegeu. E como disse, e repito, para enfatizar, as razões para essa eleição estão todas, absolutamente todas, na bondade, na graça, na sabedoria e na soberania de Deus. Por isso, os eleitos se dobram, se curvam em adoração, tributando ao Senhor toda a honra e glória, porque sabem, têm absoluta certeza que, se não fosse por Deus, jamais seriam salvos. E não se ufanam e não se gabam pelo fato de serem eleitos, mas com toda a humildade agradecem tamanha graça da parte do Deus Altíssimo. Pedro, portanto, escreveu aos eleitos. Ele também escreveu aos peregrinos.
É muito interessante o fato de que Pedro considera os cristãos como peregrinos ou forasteiros, dependendo da tradução. Um peregrino é alguém que está morando temporariamente em um local, em uma cidade, em um país que não é o seu. Ele está ali de passagem. Ele não tem cidadania. Ele não foi para lá para residir, para morar, para tornar-se um cidadão. Ele está peregrinando, ele está de passagem. E o apóstolo Pedro entende, como profeta do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, que os cristãos são exatamente assim, peregrinos. Pedro já está deixando claro para os seus destinatários quem eles eram, em virtude do que Deus fizera por eles. E eles deveriam compreender que eram peregrinos, de modo que jamais se apegassem à terra, a esta era, a esta terra, a este mundo. Esta era, esta terra, este mundo não é a nossa pátria. Estamos aqui de passagem, estamos aqui temporariamente. A nossa pátria está no céu. A nossa residência última, derradeira e definitiva está no céu. E isso significa que nós não podemos colocar o nosso coração neste mundo, nesta era, de modo algum. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, elas investem tudo de si nesta era, neste mundo. Dão o melhor, por exemplo, para os seus filhos, mas negligenciam a vida espiritual, a palavra, o culto doméstico, a adoração, a comunhão no corpo de Cristo. E, lamentavelmente, muitos perdem seus filhos. Quando você quer saber a prioridade de alguém, veja o tempo que ela dedica, que ela investe a determinada pessoa ou atividade. Veja o quanto ela investe economicamente. E você deduzirá as prioridades. Quando a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, os cristãos, os eleitos, são peregrinos, é para dizer, você tem sim responsabilidades neste mundo, nesta era. E Pedro, nesta carta fabulosa, ele dá várias orientações para que os cristãos se comportassem de modo digno, para que Deus fosse glorificado, não fossem negligentes nas suas responsabilidades sociais. No entanto, o apóstolo Pedro, ao descrever os cristãos como peregrinos, ele está deixando claro que o coração do povo de Deus não pode estar aqui. É por essa razão que nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo dizendo, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, buscai as coisas de cima, disse Paulo. Pensai nas coisas de cima. Por quê? Porque a nossa pátria está lá em cima. Onde? No céu. A nossa residência permanente e eterna, como veremos nesta carta fabulosa. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 11, ele diz, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Ora, os desejos carnais que a sociedade idolatra, valoriza, premia e parabeniza, esses desejos carnais e pecaminosos que brotam de um coração de um ser caído como nós,
querem nos afastar de Deus e nos levar a pecar. Por isso Pedro diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Vocês são peregrinos, então abstenham-se dos desejos, não satisfaçam os desejos pecaminosos, porque a sua pátria não é essa, a sua pátria, ela está no céu. No capítulo 1, verso 17, observem que Pedro faz a seguinte exortação: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Como nós devemos andar neste mundo, nesta terra, nesta era? Com temor. E Pedro chama o percurso, o transcurso da nossa vida na terra de o tempo da vossa peregrinação. Cada ano que passa em nossa vida, cada década, estamos peregrinando, porque estamos nos dirigindo rumo ao novo céu e à nova terra. O apóstolo Paulo também deixa isso bem claro na sua carta aos Filipenses. Ele escreveu: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim, onde está a nossa pátria? A nossa pátria está no céu. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 13, está escrito: todos esses, e ele está se referindo aos heróis da fé, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Todos os heróis da fé morreram mantendo a fé. Eles declararam o quê? Ser estrangeiros, eles declararam ser peregrinos. Era assim que os heróis da fé se consideravam. E, em último lugar, Pedro escreve aos eleitos peregrinos da dispersão. A palavra, ela descrevia o fato de que os judeus, como produto do justo juízo de Deus sobre um povo rebelde e desobediente, os enviou para o exílio. E eles foram espalhados por várias nações, por vários lugares da terra. E eles se reuniam, os judeus, nesses lugares, em vilas, e formavam comunidades, mas ansiavam por Jerusalém, que estava lá na terra prometida. E Pedro, metaforicamente, diz que os cristãos para os quais ele escreve, que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eles também estão dispersos, eles estão espalhados como peregrinos e forasteiros, desejando a Jerusalém celestial. O povo de Deus está espalhado sobre toda a face da terra. É a igreja de Jesus Cristo. Assim, o apóstolo Pedro, ele se apresenta no capítulo 1, verso 1, como Pedro, como apóstolo de Jesus Cristo, e ele descreve os seus destinatários, dizendo aos eleitos, peregrinos da dispersão. Ser cristão é ser eleito, um eleito que peregrina e que está disperso sobre toda a face da terra. Assim, nós prosseguiremos nas exposições desta preciosa carta, verso por verso, aprendendo tudo quanto Deus aprove revelar para a nossa edificação e para o nosso encorajamento. E a minha oração é que Deus, através do programa Aroma de Vida e das exposições bíblicas, te abençoe rica e abundantemente.